Fala, galera! Eu sou o Júlio Carioca e você tá no Volume de Jogo. Hoje vai ser a nossa primeira entrevista aqui no canal, hein, galera? Fica ligado, essa entrevista promete, hein? Tiago, apresenta o nosso convidado, Lucas Capato. Isso aí, pessoal. Hoje nós vamos entrevistar o jornalista Lucas Capato. Vai falar um pouquinho da experiência dele no ramo do jornalismo esportivo. Fala aí, Lucas, com a gente. Fala, Thiago. Fala, Júlio. Primeiro, obrigado pelo convite. Legal demais estar aqui para esse bate-papo, falar um pouquinho de esporte, jornalismo. Para começar, eu fiz jornalismo por causa disso, né? Por causa de futebol, por causa de esporte. Sou apaixonado e entrei na faculdade para isso mesmo, para ter a chance de trabalhar com futebol, ter a chance de trabalhar com... nesse ambiente, né? Que quem é apaixonado por futebol gosta. E desde cedo fui tendo, né, as oportunidades. Aí trabalhei no Lance, comecei minha carreira na Rádio Lance. Depois fui pra Band, fiquei um tempão na Band. Acho que é a casa que eu tenho, né, como é que eu posso dizer? Uma gratidão muito grande, né? Cresci muito lá, aprendi muito lá. E aí fiquei quase 6 anos na Band. E aí lá, a época que eu realmente trabalhei com o que eu sonhava, né, no comecinho ali da carreira. Copa das Confederações, Campeonato Brasileiro, Copa do Mundo, Olimpíada. E aí por quase 6 anos eu fiquei lá na Band aprendendo muito, trabalhando muito também. E aí depois eu saí da Band, passei rapidinho na Fox, num programa que fez um sucesso absurdo, que era o Fox Sport Rádio, com o Benja e toda a galera. Fiquei lá um período curto. E agora estou na Record já há quase 6 anos também, ralando muito, trabalhando muito, como todo jornalista, né? Fala nossas redes sociais aí, Thiago. Perfeito, Júlio, Lucas. Então, pessoal, se inscrevendo no nosso YouTube, @canal Volume de Jogo, e também no nosso TikTok, volume.d.jogo. Então vamos começar agora a entrevista que promete aí, né, com o Lucas Capato. Lucas, uma primeira pergunta, tá? Em relação, qual é a sua relação, assim, de garoto, de adolescente com o futebol? Você chegou a jogar alguma escolinha? Você curtia? Ou você gostava mais de analisar? Gostava mais de ver os jogos? Fala um pouquinho pra gente em relação a isso. A minha infância e minha adolescência se resumem a futebol e pipa, cara. Só. Ah, tu brincava de boneco, brincava com carrinho? Não, cara. Futebol e pipa, a vida toda, assim. Comecei jogando futebol, brincando, né, no futsal, ali no Grajaú, com o Sérgio Sapo, que depois virou técnico aí, de renome. E já vou abrir logo aqui, né? Sou vascaíno, né? Desde pequenininho, muito vascaíno. E meu pai tinha um relacionamento com o departamento... Meu pai é advogado, tinha um relacionamento com o departamento jurídico do Flamengo. Tinha alguns amigos do direito. E aí eu falei pro meu pai, pai, arruma um teste lá pra eu fazer lá no Flamengo. E eu, como vascaíno, muito vascaíno, eu só fiz teste num clube que foi no Flamengo. E com quantos anos foi esse teste? Eu tava com uns 16, assim. Eu jogava... Modéstia à parte, jogava bem, legal, não pra ser jogador de futebol, mas eu queria saber como é que era esse ambiente de peneira. E eu fui fazer o teste no Flamengo, no Ninho do Urubu. Eu não lembro o ano exatamente, eu tava com uns 16 anos, o Ninho ainda longe de ser o que é hoje, né? A estrutura top que o Flamengo tem. E aí eu fui lá, fiquei umas sextas-feiras, eram umas sextas-feiras. E eu lembro de alguns jogadores que eu fiz o teste que já eram do Flamengo, que viraram, né? Jogadores do Flamengo depois. Eu lembro muito do Paulo Sérgio, atacante, que ainda tá jogando, acho que ele passou pelo Operário, se eu não me engano. Ele era jogador do Flamengo, tinha acho que um zagueiro, Anderson Bamba, não sei se era esse o nome. Tinha um jogador com Tinha um Kaique, atacante também. E eu fiquei lá um período fazendo teste lá no Flamengo, não virei jogador, sabia que não ia virar, mas foi legal. Mas você jogava em que posição? Então, eu sou destro, mas eu jogava do lado esquerdo, só na meia esquerda ali pra limpar e chutar. Era o que dava, né? Então eu gostava de jogar. Então minha vida toda foi isso. Futebol, futebol, futebol. Respirava futebol. Tanto que inúmeras vezes eu ouvi da minha mãe: você só quer saber de futebol, não quer saber de estudar. Você não vai te levar a lugar nenhum. Até que levou, né, cara? Me deu uma profissão. E a faculdade, você se formou aonde? Então, eu faço faculdade na Faixa, que agora é Unifaixa, né? Na minha época era só Faixa ali em Botafogo. Entrei em 2008 na faculdade. E aí, jornalismo são 4 anos, acabei fazendo em 5 anos a mais, que já estava com estágio, aí faltava aula, aquilo tudo. Mas fiz em 5 anos na Faixa ali em Botafogo. Mas você, parece que eu soube aí, que você se entrosou com teus amigos lá e fizeram um programa na faculdade que chamou a atenção do Lance e o Lance contratou vocês. É isso. Conta como é que foi isso aí. Então, faculdade começou, primeiro período, segundo, terceiro, quarto, ninguém com estágio pra nada, né? A gente não tinha estágio, tentando arrumar uma coisa, tentando arrumar outra. E aí não tinha essa febre que né, de vários podcasts, como o Volume de Jogo e tantos outros.
E aí, na época, eu juntei com alguns amigos e a gente montou um programa chamado Microfone Esportivo, que nada mais é do que um podcast, só que na época não tinha o vídeo, era só áudio. E a gente gravava toda segunda-feira, um amigo editava e colocava no ar na terça-feira num site lá, Microfone Esportivo, não lembro direito agora. E eram 5 amigos, se eu não me engano. Eu, Marcos Paulo, Arthur, João e o Rebelo. 5 amigos. E os 5 foram aproveitados pelo lance? Então, a gente pegou e levou. A gente conseguiu levar esse programa para a Rádio Lance, que era uma rádio web. E o primeiro aí foi o Marcos Paulo, que teve a ideia junto comigo de criar o Microfone Esportivo. Ele foi, aí ele me levou. Depois eu levei, se eu não me engano, o João. Depois o João levou o Arthur. Depois a gente conseguiu ficar um período fazendo esse programa na Rádio Lance. E depois todo mundo foi do Lance. E depois eu fui o primeiro a sair do Lance. Aí eu saio do Lance e fui pra Band. Aí eu levei o Marcos Paulo. Depois a gente levou o João, levou o Arthur. Então pra onde um ia, a gente levava o outro. Assim. Mas lá no Lance você trabalhava com o que especificamente? Então, no Lance eu trabalhei na Rádio Lance, que era uma rádio web. Era um projeto que o Lance tinha. O Lance Forte era o diário, né? Era o site, bombava na época, né? O jornal, o vai e vem, todo mundo queria saber, né? De negociação. Quem não comprou o Lance, né? Pra saber no dia seguinte ali, quem meu clube tá contratando, quem não tá contratando. Então, vai e vem era uma febre, assim. E eu não trabalhava no diário, né? No jornal. Eu trabalhava na rádio. Que era uma rádio web muito legal, onde eu aprendi demais ali, meu primeiro contato mesmo, assim, sabe? De apresentar, porque na época que eu fiz a faculdade, o que acontecia? Até o 4º período era só matéria teórica, assim. E eu confesso, eu não tinha paciência nenhuma. Eu fui me descobrir mesmo no 5º período, quando começaram as matérias práticas, e aí eu fiquei apaixonado. E o Lance me ajudou muito. E era a Rádio Lance ali, a gente apresentava os programas basicamente sobre futebol brasileiro, tinha entrevista e tudo mais, entendeu? Mas eu soube também que você lá no Lance já falava com o Mauro Betting. No Lance tinha um programa de manhã que era chamado Tabelinha, era um programa muito legal. Era um programa de 15, 20 minutos para meio que abrir a programação e a gente apresentava, tinha um comentarista aqui do Rio, que a gente pegava algum repórter ou comentarista ou colunista do Lance aqui para falar do futebol do Rio de Janeiro. E o Mauro Betti fazia lá de São Paulo. E lembra de alguém gente do finíssima, Rio? assim. Lembra de alguém do Rio que vocês conseguiam eram os repórteres que eram os setoristas, né? Que Da cobriam época. os clubes aqui na época. Não lembro da galera, assim. Mas eram os setoristas aqui do Rio. E o Mauro fazia de São Paulo. Então todo dia, 9 da manhã, a gente gravava. Gente boníssima, assim. É aquilo que é na TV. Gente Lucas, boa demais, assim. Vamos fazer um recorte em relação, então, à Rádio Lance. Bora. Lá, vocês faziam, então, a produção, a apresentação, Tudo. entrevista. Tudo. Vocês faziam de tudo. Do início da pauta Do início. até o final, quando chegava ao ar. Isso. E aí, de todas essas, né, especialidades aí, qual que você curtia mais fazer? Tinha alguma que você preferia? Então, eu gostava disso aqui. Gostava da resenha, gostava de apresentar mesmo. Então você veio pro lugar certo, né? Vim pro lugar certo, bater papo, falar de futebol, falar de jornalismo, é o que eu gosto. Então, assim, como estagiário, né? Eu fui pro Lance como estagiário. Foi a melhor fase, assim, para aprender mesmo, assim, escrevia a pauta, escrevia a matéria, escrevia o texto que ia ler no ar, no final apresentava. Então, assim, para quem tava começando, que não tinha tido experiência nenhuma, eu lembro que no dia que eu recebo a ligação do RH do Lance, eu tava com a minha mãe na minha frente, assim, que eu atendi o telefone, eu lembro que eu chorei, assim, porque é o que eu queria, trabalhar com esporte, assim, trabalhar com futebol. Então, quando eu fui pro Lance, eu lembro que eu chorei. Eu trabalhei no Lance... Não completei 2 anos, mas 1 ano e pouco, assim, 1 ano e 10 meses, ou um pouco menos, não lembro exatamente, assim. Mas, assim, eu fui feliz demais, assim. Primeiro que eu tava com os meus amigos e fazendo o que eu gostava, né? Falando de futebol. E como é que você migra do Lance pra Band? Então, eu, como eu disse, fiquei na Rádio Lance um período, e aí da Rádio Lance eu fui pra revista FUT. Era uma revista que era do Grupo Lance também, mais voltado pro futebol internacional. Uma revista maneiríssima também, ela era mensal, produzia várias matérias bem legais. E eu trabalhei por 6 meses na revista FUT. Só que o meu sonho era trabalhar em televisão. E aí tinha a TV Lance, mas o meu sonho era trabalhar com televisão. Um dia eu falei com uma amiga minha que trabalhava na Band, eu falei, leva o meu currículo lá, vê se pinta alguma coisa. Ela levou, acho que umas 2 semanas depois, a Band entrou em contato comigo e eu fui para uma entrevista com o Rodolfo Schneider, que hoje é diretor da Band, que era chefe de redação da Band News, trabalhava com o Boechat. Bati um papo com o Rodolfo. O salário, né, a bolsa a bolsa na época no Lance era melhor do que na Band, e aí o Rodolfo me perguntou, mas como é que você vai fazer para conciliar o Lance e a Band? Eu falei, não, tô indo só pra Band mesmo. A bolsa é menor, não, tô indo pra Band. Então, assim, no início da carreira eu dei um passo atrás, mas mirando o meu sonho, que era trabalhar em TV. E valeu muito a pena. E esse Rodolfo gosta de futebol também, assim igual a você? Bom de bola demais, assim. Eu lembro que
né, a gente disputou a Copa Sérgio, né? Futebol, campeonato de futebol que tem aqui dos cronistas, jornalismo esportivo aqui do Rio de Janeiro. Rodolfo era muito bom de bola mesmo, assim. Era craque. Aproveitando o gancho, você chegou a jogar com o Edmundo? Joguei. E aí, assim, eu lembro, eu já na Band ainda, na Band, quer dizer, já na Band, o Edmundo todo ano falava, não, esse ano eu vou jogar com vocês, hein? Esse ano eu vou jogar com vocês. Eu vascaíno, então, eu ficava, meu Deus do céu, cara, que eu vou jogar. Chegava lá, o Edmundo não aparecia, não jogava. Até que teve um ano, o campeonato foi disputado no Aterro. A gente estava lá, acho que era, não me engano, na estreia do campeonato, a gente foi jogar contra a Fox do Atirson. E aí a gente já tava em campo pra começar o jogo, daqui a pouco, cara, para um carro assim no aterro, assim mesmo, para um carro no aterro do Flamengo, o cara botando a chuteira, vou jogar, hein? Quando eu olho assim, era o Edmundo, cara. Aí o Edmundo entra pra jogar, eu confesso, eu vascaíno, assim, eu fiquei uns 5 minutos correndo no campo, assim, sem saber pra onde eu tava correndo. Assim. Aí você pensou, ganhamos o jogo. E a gente perdeu feio demais, assim, a gente perdeu de uns 5-1 a 6-1. O Atirson acabou com o jogo e a gente sai de campo com o Edmundo esculhambando. Esse time é uma... Aí começou a esculhambar o time, xingou o time, a gente de tudo, o time era horroroso. Mas no final das contas, a gente conseguiu passar na primeira fase, classificar, o Edmundo destruiu no campeonato e a gente foi campeão em cima do Globoesporte.com. Com o Edmundo jogando muito. Qual é essa sensação? Porque assim, né? Você é jornalista e aí lida com jogadores e ex-jogadores. Tem um momento que eles viram ex-jogadores e acabam atuando junto com você no jornalismo. E aí, nesse caso aí específico, você estava jogando bola com eles. E assim, Como que é isso? Eu posso te falar, assim, vários jogadores, Jogou né? só com ele de craque ou jogou com o Djalminha, com o Pedrinho? Não, então, e com o Djalminha, na verdade, o Djalminha eu não joguei. Eu joguei com o Pedrinho, porque aí já na Band teve uma vez que tinha um time do Belo, cantor Belo, ele tem um time de futebol, eu não sei se ainda joga ou não, se ele ainda tem ou não. E aí uma vez ele chamou o time da Band pra jogar. E aí a gente foi jogar contra o time do Belo aqui na Barra da Tijuca, e aí o Pedrinho jogou, o Djalminha no dia foi o técnico, ele não jogou. E eu joguei com o Pedrinho também. Não lembro se o Edmundo joga esse jogo, acho que não. Acho que o Pedrinho jogou, o Anderson Águia do futebol ele também jogou. E respondendo a tua pergunta, Thiago, o que acontece? Cara, eu, né, apaixonado por futebol, muito vascaíno. E aí, cara, dos ídolos no futebol, pô, gosto muito do Juninho, gosto muito do Felipe, pô, admiro demais o Pedrinho, mas ídolo mesmo, Edmundo, cara. Meu ídolo é Edmundo. E eu tenho, né, me amarro no Romário também, gosto demais dos dois. Então, assim, ter a chance de depois jogar com o Edmundo e depois trabalhar com ele na Band, tá ali todo dia, almoçava junto. Eu tinha alguns momentos que eu ficava parado assim, pensando, falei, caraca, cara, a profissão me deu uns privilégios, assim, entendeu? De conhecer o Edmundo, o Pedrinho, o Djalminha. Em São Paulo, conheci o Neto também, que a galera aqui do Rio já não curte tanto, mas é um cara gente boa também. O Denilson também. Então, assim, trabalhei com vários, assim. Mas você chegou a falar com ele assim pessoalmente? Chegou aí em São Paulo, ou o Neto veio aqui, ou você Não, foi em o São Neto Paulo? eu gravava, como repórter na época da Band, eu gravava um boletim pro Baita Amigos, que era o programa que o Neto tinha no Band Esportes. Então, com o noticiário aqui do Rio de Janeiro, eu gravava. Semanalmente, às vezes, eu gravava pra lá. Mas eu tive contato com o Neto no mesmo dia que eu conheci o Luciano do Vale. Foi final da Copa do Brasil de 2013, Flamengo e Atlético Paranaense. E como é que foi essa experiência? Então, nesse dia, eu não tava... A Band transmite o jogo, se eu não me engano, narração do Luciano. O repórter que cobriu o Flamengo era o Sandro Gama, que é meu paizão na TV, um grande amigo que eu tenho, devo muito a ele. E nesse dia eu tava pra fazer a matéria, só o VT do jogo pro dia seguinte, pro jogo aberto. E aí a gente chega cedo no Maracanã, né? Jogo 9h30 da noite, tu chega no Maracanã 6 horas. E aí cheguei cedo, fiquei lá, fiz algumas coisas e tudo esperando o jogo começar. Falei, vou na cabine da Band. Sabia que o Luciano tava. Eu já fazia transmissão, participava das transmissões, mas nunca fiz com o Luciano. Então, meu único contato com o Luciano do Vale foi nesse dia. Que eu passei, entrei na cabine, ele tava gravando, fazendo algumas coisas com o Neto lá. Entrei, cumprimentei os dois. Foi um contato muito rápido. Com o Neto, depois eu tava na final dos Jogos Olímpicos de 2016, Brasil e Alemanha. Também não estava na transmissão, aí o Neto estava comentando, eu fui lá na cabine, fiquei lá com ele também conversando. O Neto eu tive mais contato depois, mas com o Luciano foi só dessa vez. Lucas, 2 perguntas em uma, mas não pode ficar em cima do muro, tá bom? Olha só, em relação a esses ex-jogadores, né, que você chegou a entrevistar e depois acabou fazendo parte, né, de equipes, né, na Band, ou até no próprio Lance, enfim. Qual desses você achou mais bacana, mais inteligente? Leitura de jogo, situações específicas dentro da redação. Qual desses você achou, assim, nossa, esse aí é um ex-jogador, mas também é bem... didático para explicar. Didático, diversificado, diferente. Pedrinho. Disparado. Dos que eu conheci,
dos que eu tive a chance de trabalhar, o Pedrinho sobra, assim. Profissionalmente falando, né? Como comentarista. Na função de comentarista, o Pedrinho sobra. Ele é muito bom. E tem gente que fala, ele fala muito, né, a parte tática e tudo, mas ele explicava, assim. Então, até quem não é tão envolvido com o futebol, que assistia, entendia. E tirando que fora de série como pessoa, assim, mas muito acima da média, assim. Eu conheci vários, né, que a gente chama de boleiros, né, alguns mais fechados, e eu entendo isso, nada contra. Mas o Pedrinho, assim, disparado, assim. E na época de reportagem, acabou que a gente fez algumas matérias juntos também. Foi bem legal. Então, acima da média. E o que tu acha em relação, Lucas, ele ter largado, né, essa parte do jornalismo? Paixão, né, cara? Vai fazer o quê? Cara apaixonado. Cara apaixonado, um clube gigantesco. Né? Os outros são grandes. O Vasco é gigante, né? Gigantesco. E quebrado no fundo do poço. Um cara apaixonado falou, cara... Ele só tinha a perder, né? Como o Roberto perdeu muito... Se queimou para grande parte da torcida, mas assim, um apaixonado pelo Vasco que foi. Então não tem como julgar, é paixão, né, cara? E quais estádios você mais gostou de conhecer viajando pela Band? Então, aqui no Brasil eu fui em alguns estádios legais, assim, fui no Morumbi, fui na Vila Belmiro, que é bem legal, pequenininha, mas bem legal. Aqui do Rio fui em quase todos. Fui na Arena da Baixada já nova, assim, muito maneira. Mas dos estádios, tirando a arena, assim... Mas a maneira que você diz, assim, de pressão da torcida, de... Não, de ambiente mesmo, assim, um ambiente legal, assim, de você entrar no campo e olhar, assim, o Morumbi tem aquele espaço, assim, um pouco mais legal. Mas, assim, tirando esses estádios mais modernos, né, a arena, que agora tem arena pra tudo que é lugar por conta de Copa do Mundo que teve, eu achei a ressacada legal. A ressacada, aquela pegada de estádio antigo, sabe? Mais antigo, mas direitinho o estádio, arrumadinho, limpinho, pequenininho, assim. O acesso que não é muito bom, né? Tanto pra chegar quanto pra sair. Mas eu fiz um Flamengo e Avaí lá, não lembro o ano. Foi um Flamengo e Avaí, mas o estádio da ressacada bem legal, o estádio do Avaí em Florianópolis, né? Bem legal mesmo, assim, curti, um estádio que eu curti. E a Vila também, a Vila é diferente. E a Copa das Confederações que você atuou credenciado pela Band, o que você pode dizer? Copa das Confederações foi legal. Foi minha primeira, né? Eu viro repórter esportivo de TV, porque primeiro eu vou pra Band, mas eu primeiro trabalho na Band News. Eu trabalho na Band News por um tempo, e na Band News eu fazia, né, cobertura de cidade... E, eventualmente, fazia um jogo ou outro. Eu lembro que eu fiz Vasco e Corinthians em São Januário pela Libertadores, de 2012. Que lá em São Paulo, o Corinthians elimina o Vasco com um gol do Paulinho. Eu fiz esse jogo pela transmissão. Então foi o jogo que choveu, que foi 0-0. Eu faço esse jogo e em São Paulo eu não fui, aí fiz pela Band News aqui, mas fazia pouco esporte. Aí quando eu vou pra TV, que aí foi pra trabalhar só com esporte mesmo. E eu chego na TV em abril de 2013, em novo, né? E a Band tinha uma galera das antigas na época, né? Tinha o Sandro Gama, Fernando Fernandes, Nivaldo Decilo. Então, assim, tô chegando, cara. O que sobrar pra fazer tá bom. Você lembra qual foi a tua primeira entrada ao vivo, assim, no Lembro. Minha primeira entrada ao vivo foi no Jogo Aberto Rio, com o José Carlos Araújo, o Gerson, Gilson Ricardo, a formação antiga que tinha. E eu lembro a matéria qual foi também. Foi a despedida do Dedé. O Dedé foi vendido do Vasco... Acho que pra ir pro Cruzeiro. E ele teve uma entrevista coletiva aqui no Recreio, na Barra, não lembro onde foi. Foi a primeira vez que eu entrei ao vivo. Lembra a roupa que eu tava, até não tinha nem uniforme da Band. E entrei pro José Carlos Araújo, que é gente finíssima também. Foi a primeira vez ao vivo. E Copa das Confederações foi legal, eu não esperava ser credenciado, fui credenciado. Então, assim, só de... entrava na zona mista e tudo. Não tava ali fazendo as principais reportagens na época, fazendo os principais jogos, porque a Band tinha uma galera, né, muito boa. Mas só de estar já respirando aquele ambiente, assim, era bem legal, assim, bem legal. E da Copa do Mundo de 2014, o que você pode falar aí? Aí já foi legal, assim, eu já tinha... Aí botar um ano na TV, pouquíssimo tempo. E mais uma vez, assim, fui credenciado também. E aí lembro de ter acompanhado Argentina e Bósnia aqui no Maracanã, participar da coletiva do Messi. Foi legal. Você tirou foto com o Verón, né? Tirei foto com o Verón. Tava na praia. E aí coisas da TV, né? Que acontece. A gente vê isso muito pouco hoje em dia. Isso me chateia. Tava na praia com a equipe andando ali na Barra da Tijuca. E aí a seleção da Itália tava na praia também. Então, assim, El Shaarawy, Balotelli. Cara, peguei o microfone e fiz ali uma pergunta num português, um espanhol, um idioma que nem eu sei qual foi. Mas, assim, você viu muito pouco isso, né? E você teve que sair do Rio pra cobrir alguma seleção nessa Copa? Não, então, a Band fez o que na época? Ela colocou repórteres acompanhando as principais seleções, mas tinha uns repórteres que estavam em algumas bases, né? Eu lembro que, se eu não me engano, a Alemanha ficou na Bahia, né? Foi. A Alemanha na Bahia, a Itália ficou aqui em Mangaratiba, se eu não me engano. Eu ia muito pra Mangaratiba fazer os treinos da Itália. Acompanhei treino da Inglaterra aqui no Rio também. A Inglaterra treinou aqui na Urca, se eu não me engano, no espaço do Exército ali, em alguma área do Exército. Então eu fiquei aqui no Rio de Janeiro fazendo alguns jogos. Eu lembro que eu fazia muito porque o que acontecia, né? O repórter, os mais antigos, faziam a transmissão do jogo. Então eles estavam dentro do estádio.
E a gente fazia o quê? Pré-jogo, pós-jogo, aquela bagunça mesmo, com torcida, era o que eu gostava. A gente, quem? Você lembra mais quem trabalhava contigo na época, na Band? Lembro. O Sandro Gama tava junto, o Fernando Fernandes, que era o repórter que acompanhava a seleção brasileira, Nivaldo Decilo, tinha muita gente, cara. De São Paulo tinha muita gente, assim. Eu lembro que aqui do Rio tinha eu, o Sandro, Roberta Barroso, que hoje tá na ESPN, mas quem? Acho que são os que eu lembro agora, assim, de cabeça. Vai fazer 10 anos, né? Lucas, voltando ao início. Uhum. Você tinha, ou tem, alguma referência de jornalista esportivo que você pensou, pô, eu vou me inspirar nessa pessoa, e depois você estando na área, você conheceu alguém ou teve maior contato com alguma pessoa que você viu, nossa, essa pessoa aqui é acima da média? Eu tenho 35 anos, né? Então, assim, pra minha geração, se você fizer essa pergunta pra quase todo mundo que fez jornalismo esportivo, com 30, né, com a minha idade, 35 anos, os caras vão te responder, se não todos, mas grande parte, pelo menos vai citar o nome dele. O Tino Marcos, pelo texto, o Bassan também é diferente demais, assim, gostava demais. Agora, repórter ali de beira de campo, agora me pegou. Não consigo lembrar alguém assim. Esses dois pelo texto, né? Não tô falando de beira de campo, tô falando pelo texto dos dois. Eu lembro do texto do Bassan da final da Copa de 2014, assim. Se puxar no YouTube lá, você vai ver, o cara era bom demais, assim. O Tino também. Agora, de beira de campo ali, não consigo lembrar alguém assim, nossa, esse cara aí é a minha referência. Não. E comentarista e narrador? Narrador, eu tava lembrando esses dias, cara, um cara... Né, tem vários, né? Tem o Galvão, tem o Luciano, tem uma galera aí, mas sabe um cara que eu me amarrava e tem um amigo meu que imita igualzinho, por isso que eu gosto muito, Deva Pascovitch, não sei se vocês lembram dele. Lembro, da Manchete. Cara, eu me amarrava no Deva narrando, no Sport TV, ele narrava muitos clássicos de São Paulo, assim, São Paulo e Corinthians e tudo, Deva me amarrava no Deva. Eu via muito assim. Jogo de basquete com ele na Manchete. Eu gostava demais do Ele tava Deva. no Sport TV também. Eu lembro dele já no Sport TV. E na rádio, em rádio, né, não de TV, mas de rádio, respeito, admiro, gosto muito do Garotinho, mas eu gosto muito do Penido, assim. Aquela emoção, aquela gritaria, sabe? Aquele jogo... Tipo, a narração do 4-3, a virada do Vasco em cima do Palmeiras na Mercosul, é diferente a narração dele, eu gosto demais. E que você tinha perguntado de comentarista, né? De comentarista, gosto do Lédio, acho o Noriega, que saiu recente do Sport TV, também eu gosto. Tem uma galera legal, assim, hoje menos, assim, né? Tem uma galerinha tinha chata demais também, né? E continuando continuando na Copa de 2014. No 7-1 que o Brasil perdeu, você estava onde? Então, como eu te disse, né? Tu estava trabalhando, estava de folga. Tu lembra do dia? Lembro do dia, eu estava trabalhando. Eu não lembro quais foram os jogos da Copa de 2014 que eu fiz a reportagem do jogo, né? Que é contar a história do jogo. Eu fiz muito, né? Povão, torcida, a bagunça, a alegria, né? E em 2014 bombou porque a Copa foi aqui. Sua pergunta, Brasil e Alemanha, eu tava no Alzirão, na rua Alzira, aqui na Tijuca. E assim, a Alzira lotada. E eu lembro que a gente conseguiu no desenrolo, né, de rua, a gente montou um palanquezinho lá, então a gente conseguia ficar num palanque, aquele fone, porque a Alzira ia bateria de escola de samba, ia um monte de gente, um monte de atração musical. Então eu tava no Alzirão. No Alzirão, assim, começou aquela empolgação. O pré-jogo, então, era uma tradição da Band, né? Às vezes o jogo, um exemplo, jogo 4 da tarde. A Band começava, às vezes, o pré-jogo, né? 1h30, 1 da tarde. Então, assim, era um mundo, né? De legal, assim, pro repórter. O cara entrava, entrevistava, tinha tempo, né? Então, eu lembro que o pré-jogo foi maneiríssimo, assim, Alzirão já lotado, fazendo aquela expectativa pro jogo. E eu tava no Alzirão. E o pós-jogo, meu Deus do céu, né? Pós-jogo, na verdade, no meio do jogo, né? Começando, primeiro tempo ali, já, tipo, a galera já indo embora, a galera ficou lá por causa da festa, e até atração musical, não lembro o que teve lá. Eu fiquei, claro, por causa do trabalho, mas assim, já era aquele clima de velório, né? Aquele Lucas, clima de velório. E aí, pegando esse gancho, a maior alegria e a maior tristeza como jornalista esportivo? Minha maior alegria como jornalista esportivo... Alguma matéria que tu tenha feito, alguma informação que tu tenha que ter passado? Furo. Então, minha maior alegria é ter tido a chance de trabalhar com jornalismo esportivo já muito cedo, assim. Porque eu me formo em 2012 e em 2013 eu já estava vivendo meu sonho. Entendeu? E a gente sabe que não é fácil, assim, sabe, acontecer. Então, o Papai do Céu me abençoou e me ajudou a realizar os sonhos da profissão muito cedo. Então, sou grato a Deus por isso. Agora, minha maior alegria foi viajar fazendo jogos do Campeonato Brasileiro. Era o que eu gostava.
Gostava de fazer VT, matéria? Gostava. Ah, entrevista exclusiva com tal jogador. Gostava, fiz várias, assim. Mas o legal, pra mim, o legal era a transmissão, era estar ali no clima do jogo, assim, sabe? Então eu lembro que na época da Band, a Band transmitia os jogos do Campeonato Brasileiro quarta-feira. Você viajava na terça, às vezes eu ficava no mesmo hotel que, sei lá, que o Flamengo ficou, que o Vasco ficou. E aí você descia, você via respirava aquele ambiente do jogo, isso era muito legal. E aí na quarta-feira você fazia o jogo, chegava no estádio cedo, entrava o programa e tudo. Então, assim, minha maior alegria era essa, assim. E tristeza, cara, não tenho, de verdade, assim, alguma coisa... Se fosse como torcedor, eu teria algumas pra te falar, né? Torcedor da Seleção Brasileira, torcedor do Vasco e tudo. Mas na profissão não lembro, assim, algo que me entristeceu, não lembro, de verdade mesmo, assim. Puxando rápido na memória, não lembro. Então vamos continuar falando de alegria. Aham. Na final do 16, o Vasco foi campeão em cima do Botafogo. E eu vi no teu Instagram você entrevistando um jogador do Vasco, assim, todo feliz. Explica aquele momento, o que foi aquilo? Então, é engraçado, né? E, pessoal, até conversei com o Júlio, posso falar seu time? Eu falei, cara, pode, não tem problema. Isso não, mas isso era um problema, acho que um tabu mais pro passado. Hoje em dia é mais tranquilo, tu vê que vários jornalistas falam. Só voltando um pouquinho, em 2013 eu faço a final da Copa do Brasil, a matéria da final da Copa do Brasil, que o Flamengo é campeão em cima do Atlético Paranaense aqui no Maracanã. Aquele time do Elias, do Brocador. E eu tava chegando na TV. Então vários, né, amigos da TV ali, da Band, não me conheciam, não sabiam o meu time, porque a gente na época não revelava. Fui revelar agora que eu postei uma foto com meu filho com a camisa do Vasco. E aí tudo bem, beleza. Eu volto na redação no dia seguinte, aí todo mundo, caraca, hein? É muito flamenguista a matéria que tu fez. Porque a passagem que eu faço, né, aquela hora que o repórter aparece, foi na hora de uma comemoração, não sei se era gol do Elias ou gol do Brocador. Então eu pego ali aquele momento que ele tá comemorando com a torcida e eu falo que o Flamengo campeão e agora vai ganhar a América, alguma coisa assim, empolgado, porque assim, eu tava cobrindo a final da Copa do Brasil, sabe? Você então, entrou no clima do jogo. a torcida do Flamengo aqui atrás, assim, explodindo. Então todo mundo achou que eu era flamenguista por causa da matéria. Então, assim, não era flamenguista, não era. Eu, assim, sou vascaíno desde sempre. Então, assim, você falou se eu não me engano, acho que é com o Rafael Vaz, não lembro agora. Isso, com o Rafael Vaz, que depois jogou no Flamengo também. Isso. Aquela tua alegria, porque, pô, tava dentro do campo, cara. Que fosse jogo do Vasco, que fosse jogo do Botafogo, que fosse outro jogo, dentro do campo, respirando aquele ambiente final de Campeonato Carioca. Eu sou da época que, né, o Campeonato Carioca ainda era valorizado demais, assim, 2015, 2016, não tanto, mas assim, anos 90, início dos anos 2000, era maneiro demais, assim. Então, assim, depois de ver tanto pela TV, você ter a chance de estar no gramado, entrevistando ao vivo, em rede nacional, na época, se eu não me engano, essa entrevista aí, se eu não me engano, é pro Terceiro Tempo, do Milton Neves. Então, assim, não tinha motivo pra eu não estar feliz, entendeu? Se fosse o título do Vasco, do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense, entendeu? Fala pra gente que você fez uma matéria pro Band Esporte Clube com Gatito Fernandes. Se você lembra do tema. Rapaz, acho que foi na loja do Botafogo, se eu não me engano. Eu fiz assim, isso era legal na Band. Mas na época o Gatito era o pegador de pênalti, era a sensação do Botafogo. Eu fiz algumas matérias, algumas entrevistas exclusivas legais. Essa do Gatito, mas eu lembro que essa do Gatito foi uma matéria muito rápida, assim. Se eu não me engano, foi um pós-treino, aí o repórter morfe, esperando, o cara chegar e tudo. Foi alguma coisa assim, e foi muito rápido. Eu fiz, acho que na loja do Botafogo, no Engenhão, se eu não me engano, que o Botafogo na época treinava num campo anexo que tinha ali no Engenhão. Mas eu fiz algumas legais, assim. Fiz com o Luiz Fabiano, que acabou não brilhando no Vasco, mas foi uma entrevista legal, assim que ele chega no Vasco. Com o Gatito, fiz com o Louco Abreu na época do lance ainda. E assim, o Louco Abreu era chato, cara. Rendia, né? Jornalisticamente falando, rendia, uma entrevista longa. Mas era chato, assim, aquele cara ranzinza, sabe? Mas eu fiz várias exclusivas legais, cara. Fiz várias exclusivas legais. E uma que você fez com o Fernando, irmão do Carlos Alberto. Fernando, irmão do Carlos Alberto. Parece que ele teve que parar de jogar precocemente. Foi isso aí, foi pra contar a história que ele teve problema de saúde, né? E ele teve que parar. Foi isso. Foi até no escritório dele, aí ele já contando um pouquinho. Falou da carreira, falou do problema que ele teve de saúde, que eu não me recordo agora qual foi, e já da virada de chave do pós-carreira dele, assim. Mas eu fiz outras legais, assim. No Fluminense eu fiz algumas que com o Fred, com o Diego Cavalieri. Teve com Conca também. Fiz algumas legais, assim. É que parece que tem pouco tempo, né? A gente tá em 2024. Isso aí tem 12, 13 anos, cara. Se eu não puxar na memória, eu não consigo lembrar. Assim, de bate-pronto, não consigo lembrar de alguma legal. E como é que repercutiu pra você começar estudando na faixa e anos depois ser chamado lá pra dar uma aula de telejornalismo esportivo? Isso aí foi legal pra mim.
Quem teve essa ideia de te chamar? Como é que foi isso aí? Então, foi uma época que eu até pensei em fazer mestrado, alguma coisa para conciliar a carreira na TV com dar aula, alguma coisa. Então, eu fiz faixa, e na faixa, ainda não sei se ainda tinha um curso de jornalismo esportivo, um curso de extensão, que era do Fábio Azevedo, Francisco Aiello. Era uma galera que dava módulo de TV, módulo de impresso e rádio e tudo. E eu fiz porque, como eu disse, o começo da faculdade era só matéria teórica, eu queria logo ver a parte prática. E eu fiz esse curso. E aí, beleza. Aí passou, a carreira seguiu, fui pra Band, fui pra Fox, trabalhei aqui, trabalhei ali. A gente vai fazendo contato, graças a Deus. Eu tive um bom relacionamento aí na carreira e com o Fábio Azevedo, inclusive. E aí o Fábio, na época, tava na Fox já. E calhava, às vezes, a aula era no sábado. Ele já dando aula, eu já tinha feito meu curso, já trabalhando. E às vezes ele estava escalado para fazer algum jogo de um campeonato europeu, que geralmente é de manhã, né, pra gente aqui. E ele tinha aula. E às vezes ele não conseguia dar aula de módulo de TV. E ele me ligava, Capati, me ajuda lá, pode ir lá dar aula. E eu ia. Então, algumas vezes eu fui, assim, umas três ou quatro vezes, assim, ou mais até. Eu fui dar aula, assim, aula de estúdio, de TV e tal. E era bem legal, assim, bem legal mesmo. E aproveitando o gancho, conta como é que foi a tua passagem lá pelo Fox. Apesar de curta, o que você aprendeu? Então, com quem foi você uma trabalhou? passagem legal demais, assim. Como é que foi? Eu fiquei na Band 5 anos e 11 meses. E aí aconteceram algumas barcas na Band, né? Que são as grandes demissões, assim. Se eu não me engano, na época, a equipe da Band eram 30 pessoas. E aí demitiram uma leva grande, eu fiquei, depois outras demissões, e uma dessas demissões, corte de custo e tudo, eu acabei saindo. Aí eu saio da Band em um dia, no dia seguinte, na verdade, no mesmo dia, a Tati Saad, que é da Band em São Paulo, que eu tinha um relacionamento muito bom, ela da equipe de esporte, lá, Capatinho, fica tranquilo e tudo, vou te indicar para um amigo meu. Eu falei, beleza. Várias pessoas me ligaram falando isso no dia, ele te dando uma palavra de conforto pela demissão. Eu, beleza. E eu confesso que não botei muita fé. E aí, no dia seguinte, a Fox me ligou. Pode vir aqui e tudo e tal, pra uma entrevista e tal, não sei o quê. Beleza, fui. Fui pra uma entrevista e era um contrato temporário. Não sei se era uma licença maternidade de alguém, não lembro agora. Mas eu trabalhei lá na Fox 6 meses. E eu trabalhei no Fox Sports Rádio. Que não é porque eu passei lá e trabalhei lá. Mas pra mim, era o programa mais maneiro que tinha na Fox. Foi grande audiência, né? Era o programa mais maneiro. Era o Benja, o Mano, o Flavinho, o Sormani, o Pascoal. E eu trabalhei lá como editor de texto e produtor. O programa, se eu não me engano, era 12h50, alguma coisa assim, não lembro agora direito o horário, ou meio-dia 50, eu acho. Acho que era depois do Central Fox. E aí eu chegava lá de manhã, já começava a ver o que tinha de assunto dos principais clubes do Brasil e tudo, montava a pauta, editava o material que ia, pegava sonora, entrevista de jogador, cortava e tudo, preparava alguma coisa. Aí, um exemplo, vamos dizer que era 12h50 o programa, não lembro agora de cabeça. Aí o Benja chegava lá meio-dia, mudava tudo, cara. E aí era aquele desespero, aquela correria, mas era maneiro. Era na loucura, no desespero, mas era um ambiente legal demais, assim. O Benja manda muito bem. O Sormani, gente boa. Então quase todo dia acabava o programa, a gente ia almoçar. Eu, Sormani, o diretor do programa, que na época era o Rogério Micheletti, o corintiano aí que sabe muito de bola também. E foi uma época muito boa, assim. Então eu trabalhei no Fox Sports Rádio por 6 meses. Depois surgiu a oportunidade de ficar mais um mês, mas aí acabou aparecendo a Record e foi bem melhor pra mim. Mas foi um período bem legal. E eu fazia um programa sexta-feira também, que agora não era de futebol, que eu não me recordo o nome. E fim de semana eu trabalhava nos jogos. Na verdade, na Fox eu só trabalhei internamente, não ia pra rua. Eu era editor, produtor e tudo. E aí trabalhava ali, cortando material, editando matéria, pegando o boletim dos repórteres que estavam na rua. Foi a minha transição aí da rua, né, de repórter de rua, para trabalhar na redação, entendeu? E hoje, o que você faz na Record? Então, hoje eu sou editor executivo do Rio Bom Demais, que é um programa que a Record tem aqui no Rio, todo sábado, ao vivo, de 1 às 3 da tarde, com a Paloma Poeta. Programa de quê? Programa tem entretenimento, tem muita notícia do Rio de Janeiro, a gente cobre aí o que acontece na cidade, o que acontece no estado, fala um pouquinho dos famosos também, tem um pouco de entretenimento, uma parte um pouco mais leve, e eu sou editor executivo desse programa. Então, ao longo da semana a gente vai produzindo as matérias, fazendo reuniões para decidir o que vai ao ar no sábado, e no sábado a gente coloca o programa no ar, entendeu? E você continua acompanhando futebol, mesmo tendo... Continuo acompanhando futebol e muito, cara. Eu vejo muito futebol, assim. Hoje cheguei em casa à noite, tô cansado do trabalho e tudo, eu vou ver algum jogo.
De terça, então tem jogo todo dia. Tirando de segunda-feira, tem jogo todo dia, eu vou ver algum jogo. Da Série B, da Série C, qualquer coisa, mas eu vou ver algum futebol. Você prefere os jogos do time do Brasil ou ver time lá de fora, Então, Itália? eu vejo, né? Quando um gigante joga na Champions, eu vejo. Eu vejo o mata-mata da Champions, ou um jogo da fase de grupos. Eu vejo a Eurocopa. Eu vejo um jogo da Premier League legal, um jogo do Campeonato Espanhol. Eu vejo. Mas eu não sou aquele cara assim, meu Deus, campeonato europeu e tal. Não sou. Com todo respeito, tá? Se tiver passando hoje Barcelona e Betis, e tiver passando, vamos botar lá, Sport e Santos na Ilha do Retiro, eu vou ver Sport Santos, confesso. O jogo é melhor, o jogo é pior. Não, mas eu me identifico mais, eu vou ver o Sport Santos. Se estiver passando Paysandu e alguém com um jogo lotado, eu vou ver o Paysandu. Chega a época de jogo de acesso da Série C, os caras para subirem para B, eu vejo também. Então assim, beleza, a galera mais nova prefere o futebol europeu, né? Eu vejo, mas eu não sou aquele cara assim viciado no futebol europeu. Na sua época de repórter, você tinha mais acesso a assistir treino. Uhum. E hoje, os jornalistas parecem que só podem assistir 15 minutos de aquecimento. Chato. O que você acha dessa diferença? Para o jornalista, agora então, perdeu a fonte. Eu vou te falar. Vai perder a Eu fonte. entendo os clubes. Eu entendo os clubes. Em que sentido? Fecha, protege, blinda o time, blinda o elenco. E acaba que agora a TV do clube, ela faz a imagem que as outras TVs não podem fazer. E aí as TVs do clube começam a ter mais views, as pessoas acessam mais, tem material exclusivo. Você vê lá, toda hora tem uma entrevista exclusiva na Vasco TV, na TV do Flamengo, do Fluminense. E hoje em dia, as TVs fazem isso bem menos. Então, o acesso, o torcedor vai procurar mais. Entendo o lado do clube. Olhando o lado do jornalista, é chato demais, né? Chato demais, porque você vai... o treino começa às 9h30. Aí libera a entrada da imprensa, sei lá, 11h30. Aí você chega, tem 15 minutos. Nesses 15 minutos, os caras já estão bebendo lá o Gatorade, né? Já estão com a meia riada, estão conversando. Aí tá o goleiro ali fazendo alguma coisa. Vai fazer a mesma imagem, todo mundo vai ter a mesma imagem. Quem é de TV já tem que correr para pensar no boletim que vai gravar, na passagem ali que vai gravar e vai para entrevista coletiva. E aí acaba que, hoje em dia, se eu for ver uma matéria na ESPN, no Sport TV, ou em qualquer outro programa esportivo, são as mesmas imagens. Por quê? É a imagem da Flá TV, a imagem do Fluminense, a imagem do Vasco. Acaba ficando um pouco mais chato, né? Então, assim, eu entendo o lado do clube que quer divulgar a sua TV, quer blindar, quer dar mais privacidade pro elenco. Agora, olhando o lado do jornalista, ficou muito mais chato, né? Muito mais chato. Porque, até desculpa te cortar, Thiago. Antigamente você ia pro treino, né? Você sabia quem ia falar na coletiva, beleza. Mas assim, tu criava a tua matéria, sabe? Faz imagem hoje só do Fernando Praz. Né? Na época dele no Vasco Treino, só dele. A gente vai fazer a matéria dele. Mas não é o Praz que vai falar na coletiva. Mas lá tu consegue arrancar alguma coisa do colega dele. Então tu criava alguma coisa diferente. Hoje em dia não dá. Hoje em dia não tem mais como criar muito diferente. A não ser se você conseguir uma exclusiva, alguma coisa, né? Entra nas análises, Thiago. Fazer mais uma pergunta pro Lucas. Então, na verdade, duas perguntas. A primeira, tu informou pra gente, né, sem medo nenhum, dizendo que é vascaíno. Uhum. Então, assim, voltando na época que tu fazia as matérias, né, de Vasco e de outros clubes, tu preferia fazer a matéria do time que tu gosta? Ou não necessariamente? Você se sentia à vontade? Não, ficava de boa. Se eu falar... Vou falar a verdade, tá? Se eu falar pra você que, eu fui, né, eu ia pro jogo e eu torcia pro Flamengo ganhar, eu tô mentindo. Não torcia. Mas assim, na hora de escrever o texto, eu escrevi o texto, né? Caraca, o Flamengo ganhou e tal, porque o meu principal produto era o Rio de Janeiro. Então eu escrevia, né? Não escrevi o texto de má vontade. Isso não existe. Não escrevi o texto de má vontade. Mas assim, não tinha essa, assim, tipo, eu vou fazer jogo do Vasco. Não, eu fazia o jogo amarradão, assim, curtia e torcia às vezes para os times cariocas irem longe nas competições, porque era a chance que a gente tinha de viajar. Era a chance, por exemplo, Flamengo bem no Campeonato Brasileiro da vida, tu vai fazer um jogo do Flamengo no Morumbi, e o Morumbi vai estar lotado. É legal. Se o Flamengo tá mal, se o Vasco tá mal, tu vai fazer um jogo, tá o estádio vazio, tá chato, entendeu? Então, assim, não torcia para Flamengo, Fluminense e Botafogo, mas eu escrevi o texto, né, no padrão aí. E Né? a última, Lucas? Boa vontade mesmo, não de má vontade. O Lucas de hoje, com a experiência, tendo passado por todos esses conglomerados aí, né, de Lance, Band, estando na Record, que ele falaria pro Lucas daquele início de carreira, que teve a primeira oportunidade como estagiário lá na rádio? Caraca, me pegou. Cara, eu acho que
agora você me pegou. Assim, acho que na época que eu fui pra TV, né? Acho que na época tu dá uma deslumbradazinha, assim, sabe? Não era nada, eu não era nada e não sou nada. Mas assim, caraca, eu tô na TV e tal, não sei o quê. Então, assim, às vezes era meio fanfarrão no ar, sabe? Na época que eu tava... Né? Agora não, né? Tô barrigudo, virei pai, né? Então, assim... Aí tava malhando, aí queria usar a blusa apertadinha, sabe? Aí hoje eu vejo algumas pessoas fazendo exatamente igual. Aí eu falo, cara, daqui a 10 anos ele... Não se arrepender, né? Me arrependi. Mas assim, não teria feito, sabe? Pô... É a notícia, sabe? O foco é a notícia. Então, mas se você dá uma deslumbradazinha, jovem, 20 e poucos anos, começando a ganhar seu dinheiro, fazendo o que ama e tudo. Então era isso, assim... Dá uma... Tipo, baixa a bola. Jogou aonde? Entendeu? Aquele famoso jogou aonde? Acho que era isso. Começa as análises. Então, pessoal, Lucas continua com a gente aqui, né, na nossa entrevista, só que agora a gente vai entrar na segunda parte do programa, que são a das análises. E vamos começar analisando primeiro a janela de transferências finalizou, né? E alguns clubes, né, contrataram mais do que outros, então a gente vai fazer uma análise breve das principais contratações e aí vamos passar para o Lucas, para o Júlio, e eu também vou comentar em relação a essas contratações, tá? Então é isso, Lucas. É uma outra parte do programa. Legal. E a gente vai pincelar alguns nomes específicos de times, e aí a gente vai falar o que esse jogador pode chegar e fazer pelo clube. O que ele pode agregar. Beleza. E aí, né, todos os clubes contrataram, os 20 clubes da Série A, a gente não vai falar de todo mundo, então a gente vai pontuar alguns. Vamos começar primeiro com o Corinthians. Né? Não tinha como ser diferente, né? Não tem como a gente não falar de Corinthians, né? Estando lá em zona de rebaixamento e tendo contratado vários jogadores. Uma matéria que saiu essa semana que eu achei bastante interessante foi que dos 10 maiores salários do futebol brasileiro, no momento, 3 são de jogadores do Corinthians. Então, assim... O clube tá quebrado. O Memphis Depay, Igor Coronado e o Yuri Alberto. São 3 dos 10 maiores, né? Então, assim... O que a gente pode falar em relação a o que o Memphis pode chegar e fazer no time do Corinthians? O que tu acha? Então, temporada já na reta final, vamos colocar aí. A gente está em setembro, indo para já para outubro. Assim. O Memphis chega sem conhecer nada do futebol brasileiro. Tava ouvindo agora a rádio, tava até o PVC falando sobre como foi essa negociação do Memphis Depay. 1,5 milhão de salário, mais um valor que foi pago para ele de 40 milhões, parcelado, que dá 1,5 milhão por mês. Então, juntando 3 milhões. É loucura, cara. Eu acho loucura. O time do Corinthians é um time feio, né? É um time feio, né? Joga mal, é um time feio. 2 jogadores que eu acho que não vão conseguir ter sossego no Corinthians, Pedro Raul e o Yuri Alberto, não vão conseguir ter sossego lá, né? O Yuri Alberto, né, já tá queimado, Pedro Raul também, então salário alto e tudo. Eu entendo a necessidade de contratar. Mas assim, eu não sei se vale, pra mim não vale a pena você investir o dinheiro que foi investido no Memphis Depay e talvez... Sabe, tenta trazer outro cara, tenta trazer 2 caras, mas 3 milhões num cara que assim não conhece futebol brasileiro, não conhece a torcida do Corinthians. Se ele chegar aqui com 2, 3 jogos, não der carrinho, não pular no alambrado, não sair todo sujo do gramado, a Fiel não quer saber, a torcida não quer saber. Então, assim, eu não sei se foi um bom negócio pro Corinthians. Pelo valor e pelo jogador não conhecer, né? Não conhecer o futebol brasileiro e vem para um clube pressionadíssimo, né? Num ambiente conturbadíssimo, o pessoal tentando derrubar o presidente, o Augusto Melo. Então, assim, eu acho que foi arriscado. Acho que foi arriscado pro Corinthians um investimento muito alto, né? Para um clube que está quebrado. A gente sabe disso que está quebrado. Eu acho que não teria feito esse investimento, não. Júlio, e além do Memphis Depay, também chegou o Carrillo. E aí, a pergunta que a gente faz o técnico, ele vai manter o esquema com 3 zagueiros? Ou você acredita que ele vai ter alguma variação tática a partir dessa chegada do Carrillo? Acredito que agora, como contratou vários atacantes, inclusive esse Carrillo, ele vai mudar o esquema. E agora tem peças para mudar o esquema. Pessoal, agora a gente vai falar em relação ao Fluminense. São jogadores que já tinham chegado, só que a diferença é que agora eles são titulares e estão agregando no time do Mano Menezes. E aí a gente fala em relação ao Serna e o Bernal, que eles chegaram como apostas e agora acredito que eles realmente vão seguir titulares até o restante da temporada. Vão ter que jogar, né? Vão ter que jogar. O principal cara do meio campo do Fluminense, o André foi embora, já era previsto, já era para ter ido pro Liverpool, não foi, agora foi de vez para a Premier League. O Fluminense dá uma mudada aí, né, no que estava buscando na época do Fernando Diniz. Buscou uns caras, né, do padrão Fernando Diniz, né, jogadores com bem mais idade, jogadores que não renderam, como Douglas, Renato Augusto. Bons jogadores, mas que, né, bons jogadores há 8, 5, 10 anos atrás. E aí o Mano chega
com um formato, uma forma de jogo totalmente diferente, buscando outros jogadores, um cara que arrebentou no Fluminense, ídolo no Fluminense, o cara da Libertadores, né, que foi o Cano também, já não jogando mais, já tendo um momento de dificuldade, aí vem o Cauã Elias. Então, assim, é um Fluminense novo, né? Um Fluminense novo e com um cara, né, com muita idade, mas que chegou que é diferente demais. Tem gente que não gosta, tem gente que chama ele de chorão, mas é um cara diferenciado e que esse, apesar da idade, né, por conhecer a identificação com o clube e tudo, dando uma rejuvenescida do meio pra frente, eu acho que ele agrega muito, que é o Thiago Silva. Você já ouviu um burburinho aí que ele tá pra ser treinador? Que ele quer virar treinador? Eu vi isso. Sabe aonde que eu vi isso, rapaz? Porque como eu falei, né? Lá no Rio Bom Demais a gente, né, traz notícias e tudo, mas entretenimento também. A gente entrevistou a Beli Silva, que é a esposa do Thiago Silva. E ela mostrando um pouquinho da rotina do Thiago, falou, né? Que ele fica em casa assistindo, vendo, já fazendo anotações, tem uma pranchetinha lá. Então, assim, vai acabar virando, né? Treinador ou diretor técnico, alguma coisa nesse sentido, né? É um cara diferenciado, né? Dentro de campo, acho muito bom zagueiro, acima da média mesmo. E o futebol brasileiro ele sobra apesar da idade dele, né? Acho que vai acabar virando um treinador da vida. Júlio, vou te fazer uma pergunta em relação agora ao Grêmio. A gente já comentou nos outros programas, né? Que a gente falou até do Brait White, que ele foi bem, né? E aí, além do Brait White, outros jogadores que o Grêmio contratou que tem a faixa de 20, 21 anos, né? E jogadores sul-americanos, né? Caso do Monsalve e do Arezzo. O que você acha que o Grêmio pode ainda conseguir nesse Campeonato Brasileiro? É meio de tabela? Vai conseguir ainda ficar entre os 6? Eu já tinha respondido essa, pessoal. O Grêmio vai continuar no meio de tabela. Não acredita que ele vai subir? Mesmo com esses jogadores, mesmo com essas apostas sul-americanas, jogadores novos? Não acredito, porque ele estava ganhando de 2-0 esses dias, tomou a virada 3-2 em casa. Acho que o Grêmio fica meio de tabela mesmo. Acredito que vai ficar no meio de tabela, apesar de Monsalve ser um bom jogador. Ter sido uma boa contratação. Meio de tabela pro Grêmio. Acho que não consegue nada mais do que isso, não. Em caso específico agora, gente, tem o Criciúma, né? Uhum. Uma das principais contratações que ele fez foi o Patrick de Paula. Sendo que o Patrick de Paula foi um dos jogadores que, quando foi contratado pelo Botafogo, tinha sido o maior valor, né? Casa dos 33 milhões. Na época. Só que calhou de ter muitas lesões, ele não conseguiu ter um ritmo de jogo, também, algumas situações, né, específicas fora campo. E aí, agora ele vai pro Criciúma. Uhum. Só que ele chega no Criciúma e ele não consegue assumir ainda uma titularidade. Porque, assim, naquele meio campo do Criciúma, tem o Meritão e tem o Newton, que são os dois jogadores que ficam ali mais como volante. Que é o caso que o Patrick de Paula deveria ganhar uma vaga de um dos dois. O que vocês podem falar em relação a um jogador que está com 26 anos, que um nível técnico que o pessoal acreditava que ele iria estourar bastante, Botafogo apostou, acabou que no momento não deu certo, agora ele chega ao Criciúma. Eu acho que essa situação do Patrick de Paula é uma pedra cantada. Porque ele surge no Palmeiras bem, aí já teve alguns problemas extracampo no Palmeiras. Você acha que o Palmeiras ia vender um cara que, se ele fosse fora da curva, dentro de campo, fora de campo, para o mercado interno? Não ia vender. Ia vender para fora. Então, assim, eu acho que o Palmeiras já era com o Abel tudo. Se livra do Patrick de Paula, o Botafogo pegou uma aposta, vou trazer o cara para cá, vai que dá certo, vai que amadurece e tudo. Não deu certo, não amadureceu. E aí, com todo respeito, né? Sai do Palmeiras, que estava ali, né, brigando já há alguns anos, aí, há 4, 5 anos, brigando lá em cima, junto com o Flamengo. Vai pro Botafogo, que na época estava começando ainda não tinha os investimentos de hoje. Uhum. Não dá certo no Palmeiras, né? Surge no Palmeiras legal, não dá certo no Botafogo. E ele desce aí alguns degraus e vai pro Criciúma. Agora a verdade é essa. Mais uma chance que tem de tentar aí recuperar a carreira, forma física, voltar a jogar, tudo isso, entendeu? Mas é um jogador que, assim, se ele fosse fora de série, né, dentro de campo e fora de campo, o Palmeiras não ia fortalecer um rival. O Palmeiras vendia para fora. Como tem vendido aí os garotos. O Hendrick, o Estevão e todos os outros. Júlio, em relação ao Bragantino, se a gente analisa os jogadores que o Bragantino tem contratado ultimamente, a gente consegue encontrar um padrão de jogadores novos, com possibilidade de valor de mercado, que eles pegam esses jogadores, tentam maturar e fazer com que eles sejam vendidos. Vendeu o Elinho agora, né? Isso. Vendeu o Elinho, foi embora. Por um valor exorbitante. Então, assim, é a tática, né? É a forma de gerenciamento do Bragantino está sendo essa, né? Nessas últimas temporadas. Então, se a gente colocar aqui,
John foi a principal contratação nessa janela de transferência. Tava num ambiente complicado também no Palmeiras. A torcida pegava muito no pé dele também, né? E o moleque novo também. Então acho que pra ele foi bom. É porque lá o pessoal da base é mais cobrado, né? E vocês acreditam, até onde pode ir o John no Bragantino? Então, o Bragantino esse ano já não repete as últimas temporadas, né? Que o Bragantino tava vindo bem, é um time que o Caixinha tá sofrendo lá, né? Recentemente discutiu com a torcida, xingou a torcida e tudo. É um time do Bragantino que, eu não lembro quem foi o colega de profissão respondendo, um time meio indolente, né? Um time que quando você acha que vai, acaba não indo. Pro John, eu acho que foi bom ter saído do Palmeiras, para ele ter minutagem, para ele ter tempo de jogo e tudo. E por ser muito novo ainda, o Bragantino, né, sempre tá vendendo para fora, continua vivo com esse sonho de Europa, que deve ser o sonho de quem, né, de um garoto como o John. Então acho que para ele foi bom. Agora o Bragantino perde bastante com a saída do Elinho, né? Que acho que é um dos principais aí, se não o principal jogador do clube nessa temporada. Surge no São Paulo, surge bem, dá uma oscilada, vai bem no Bragantino e agora vai embora, né? Então acho que o Bragantino, você perguntou pro Júlio do Grêmio, né? Meio de tabela, acho que o Bragantino é isso aí também. Meio de tabela, uma Sul-Americana, e olhe lá. Se não abrir o olho, pode ser rebaixado, que tá liberando também. E olhe lá, vai ficar naquela parte de baixo ali da tabela, aquela água de salsicha ali, né? Tu acredita, Júlio, que pode ir lá pro Z4 o Bragantino, cara? Se ele continuar assim... Cai um grande? Esse ano não cai um grande? Vocês me perguntaram muito já, né? Eu como repórter também, uma vez repórter, sempre repórter, deixa eu perguntar, cai um grande ou não cai um grande esse ano? Acredito que o Corinthians, se bobear, pode cair. Você, Thiago? Acredito que um grande vai pra Série B. Eu achava que o Fluminense estava caminhando bem, mas assim, deu uma respirada boa agora, né? A campanha do Mano, o recorte do Mano, se eu não me engano, é de G3, né? Eu vi recentemente. Eu cheguei a comentar aqui, quando eles ganharam do Grêmio na Libertadores, eles levantaram. E eu acho que nem foi bom, né? Eu acho que pro Fluminense não foi bom a classificação na Libertadores, porque continua dividindo o time entre Libertadores e Brasileirão. Para quem tá brigando lá embaixo, é melhor ficar com foco só lá embaixo também, que nem pro Corinthians. Não sei se pro Corinthians é bom estar em mais de uma competição, né? Eu acho que para quem tá lá embaixo é melhor ficar com foco só da briga contra o rebaixamento. Eu lembrei agora, vou te fazer uma pergunta que me fizeram. O Léo Pelé, desculpa se você ia falar de Vasco não. O Léo Pelé, ele passou de lateral esquerdo, que ele era antigamente, para zagueiro. Você acha que ele regrediu na profissão, nessa ideia? Ele tinha que voltar a ser lateral? O que você acha dessa situação? Então, o Léo surge no Fluminense na lateral, ele vai pro São Paulo, começa até bem no São Paulo e depois, assim, ele não vai bem no São Paulo. Como lateral? Ah, tá. Não, no São Paulo, ele, se eu não me engano, ele já joga como zagueiro também, não me lembro agora. Agora, se eu falasse pra você que ele regrediu, é engenheiro de obra pronta, né? Porque ele tá numa fase ruim no Vasco. Então eu falar assim, claro que regrediu, é péssima, a escolha dele foi horrível. Por quê? Porque ele tá numa fase muito ruim no Vasco. O que eu acho do Léo, ele até tem ali uma técnica e tal, mas pra zagueiro, o zagueiro tem que chegar, sabe? O zagueiro tem que... eu acho ele muito mole pra zagueiro, entende? Eu acho que ele é um zagueiro muito, muito tranquilão, assim. Agora tá sofrendo demais no Vasco também. Ele tá fazendo a torcida sofrer, vamos falar a verdade, né? Tem que ser sincero. Mas ele tá apanhando demais também, né? E o João Vitor, você gostou da contratação dele? Então, eu achei uma contratação caríssima, né? Falaram de 32 milhões. Mas assim, é o melhor zagueiro do Vasco. E o Vasco pegou a janela agora, a janela abriu, a janela fechou, o Vasco não conseguiu trazer ninguém. Falou de Luan Pérez, falou do Tolói, falou de todo mundo e não trouxe ninguém. Então, assim, ainda bem que tem o João Vitor. Foi caro? Eu acho que foi caro. Eu acho ele um bom zagueiro. Um zagueiro ali nota 7. Entendeu? Não é tipo, mas pro Vasco ele é o melhor que tem. E a questão da 7-7, tu sabe como é que tá essa situação? Então, eu vejo muito pouco, né, disso aí. Eu vejo o Pedrinho comentar algumas coisas. Pelo que eu vejo pelos alguns contratos que foram divulgados aí de jogadores, salários, que pelo amor de Deus, né? Me falaram que o do Rojas, o salário dele era $120 mil. Um jogador que às vezes não é nem relacionado. $120 mil dá o quê? Mais de 600 mil reais para um jogador que não é nem relacionado. O Pedrinho falou agora que na janela estava difícil para o Vasco, né, emprestar alguns jogadores, porque quando o clube se interessava por algum jogador do Vasco e o clube ia ver o salário, o Vasco tinha que continuar pagando pelo menos a metade, porque salários altíssimos, né, valores fora do mercado. Então, assim, eu acho que o Vasco tinha que virar SAF mesmo, ponto. Isso aí, né, não tem como falar diferente. A situação do Vasco era horrível, muito complicada mesmo, difícil. Mas assim, me parece não, né? A 777 não foi uma boa escolha, né? Já que você está falando em SAF, e a do Cruzeiro?
era do Ronaldo e trocou para um outro empresário lá de BH. Você achou que isso foi melhor para o Cruzeiro? Então, gostou das contratações? o Ronaldo, né? Todo mundo falou que ele fez um negócio excelente, né? Que ele compra por um valor, vende muito, muito acima. E agora o Cruzeiro se movimentou bem demais na janela, né? O Cruzeiro trouxe o Cássio. Ah, o Cássio tem uma idade? Tem uma idade, mas é um excelente zagueiro. Trouxe o Wallace, o volante. Trouxe o Matheus Henrique, que foi do Grêmio. Bom jogador também. O menino do ataque, o Caio Jorge. O Caio Jorge, que foi do Santos. Então, o Cruzeiro, eu acho que é um time que, nessa reta final agora, tem como brigar aí por um G4. E o Matheus Pereira, tu acha que ele já tá com futebol pra jogar na seleção? Não. Bom jogador. Excelente jogador do futebol brasileiro. Deu uma osciladazinha agora, mas é bom jogador. Tá jogando demais, né? Sofreu um pouquinho, que ele veio do Oriente Médio, se eu não me engano, e tudo. Mas, assim, tá voando, né? Tá bem demais. Pro Brasileirão tá bem. E o lateral direito, o William? Então, eu tava vendo ontem uma entrevista do Rodrigo Caetano, falando sobre ele, né? A gente tem um lateral direito da seleção brasileira já caminhando pra reta final de carreira. Tem que começar a ver a galera mais nova mesmo. É o William, outros jogadores mais novos, o Ian Couto, que chegou aí pro Borussia agora. Era alguém que a seleção também tentou, viu, chegou a levar. Tem que começar a ver essa galera mais nova, porque assim, o Danilo já tá com uma certa idade, né? E na seleção brasileira, você não acha que falta ali um camisa 10 e bons laterais? Então, a verdade é que eu respeito quem discorda, assim. O Brasil tem um gênio, né? Que é o Neymar. Um jogador diferente demais, assim. É o Neymar, ponto. Ah, mas ele jogou a carreira fora? Talvez. Ah, ele faz escolhas ruins fora de campo, ele administra mal a carreira. Isso aí são outros 500. Mas dentro de campo, é o único diferente, é o único craque mesmo, assim, aquele gênio. O Neymar é um gênio, gente. O Neymar apanha demais aí de todo mundo, da imprensa, da torcida, mas o Neymar é diferente demais, ele é muito craque. E o Brasil só tem ele hoje de muito craque. Você pega ali nos anos 90, você pegava a seleção brasileira, você tinha o Rivaldo, você tinha o Ronaldo, você tinha o Roberto Carlos, você tinha vários craques, né? Ronaldinho Gaúcho, né? Em 2002 e tudo. Você tinha vários craques. Hoje o Brasil tem vários bons jogadores. Alguns, aquele ali é muito bom jogador, tudo bem. Mas craque diferente, não tem. E você é a favor de seleção brasileira ser técnico estrangeiro ou tem que ter técnico brasileiro? Eu não tenho nada contra, não. Se chegar algum estrangeiro bom também, né? Só porque fala espanhol, só porque fala, né, outro idioma, fala inglês, vai trazer? Não. Se for para trazer de fora, traz um cara diferenciado, traz realmente alguém muito bom, né? O Ancelotti, como foi falado, o Guardiola da vida. Você acreditou na época que ele viria? Acreditei, né? E depois eu acho que todo mundo acabou sendo enganado aí. Mas falando de seleção brasileira, eu acho que é isso. Assim, é lateral o problema? É meio campo o problema? O problema é que o Brasil tem vários bons jogadores. Tem jogador nota 7, tem jogador nota 8. Né? O Vinícius Júnior. Gente, o Vinícius Júnior é um bom jogador, muito bom jogador. Tá acima de bom, muito bom, mas o Vinícius Júnior não é craque. Eu não acho o Vinícius Júnior craque. Como é que o cara é craque, com todo respeito? Tá brigando pela bola de ouro, talvez até ganhe. Como é que o cara é craque, atacante, e ele finaliza mal daquele jeito? Desculpa, que o cara não é craque, cara. Acho ele bom jogador rápido, um bom ponta, mas assim, ele é craque? Não é. Pô, se a gente voltar um pouquinho assim, o Vinícius Júnior não senta no banco da seleção. Se a gente voltar alguns anos aí, com vários caras bons, ele não senta no banco. Só que pela carência ele tá aí. E ele joga num time que é o maior clube do mundo, né, num clube arrumado, e lá ele vai bem demais, e aí beleza, vai disputar a bola de ouro, talvez até ganhe, né? Tem mais algum assunto, alguma pergunta, Thiago? Então, aí voltando para essas contratações dos times, Botafogo, o último que eles anunciaram foi o Alex Telles, né? O que vocês acham que o Alex Telles pode fazer no Botafogo, sendo que tinha o Cuiabano que se lesionou, vai retornar, e é um garoto novo, né? Uhum. Bom, ofensivo, só que chega o Alex Telles, e aí? O elenco do Botafogo é muito bom. Não, vai ser o Alex Telles, né? Com todo respeito ao Cuiabano que estava no Grêmio e tudo. Se ele não tiver problemas de lesões, né? Ele teve algumas lesões recentes. Eu tava vendo até a apresentação dele falando que foi a negociação mais rápida que teve, né? De um dia pro outro resolveu tudo. Excelente contratação também. Agora tem que ver a parte física dele. O Botafogo, antigamente, se a gente voltasse aí 2, 3 anos, o elenco do Flamengo é muito melhor, era um abismo pros outros. Não tem mais esse abismo, né? A verdade é essa, não tem mais esse abismo. O elenco do Flamengo é muito bom, mas o elenco do Botafogo, pelo amor de Deus, né? Em comparação ao ano passado, que o Botafogo faz uma campanha muito boa e depois na reta final falta gás, inúmeros problemas acabou não chegando, o elenco do Botafogo esse ano você tem o Luiz Henrique, que é muito bom jogador, você tem o Tiquinho, que é banco, você tem o Almada, você tem o Savarino,
Você tem o Marlon Freitas, que é um bom volante. O Alex Telles agora. Então, assim, o elenco do Botafogo é muito bom. É muito bom mesmo, assim. Você acredita que esse ano eles conquistam algum título? Eu acho que o Botafogo esse ano belisca algum título, assim. E se eu tivesse que arriscar, eu arriscaria o Brasileirão. Eu acho que... Porque Copa é complicado, né? Copa, às vezes, é uma noite que não tá bem e tudo. E Copa ali você tem o São Paulo, que eu não acho nem um time muito confiável. Mas, assim, tem uma identificação muito forte com o Libertadores. Então, eu acho que o São Paulo, né, numa Libertadores da vida, pode talvez ir mais longe que um Botafogo. Mas eu acho que o Botafogo tem chance de beliscar um brasileiro aí esse ano. Como eu acho que o Flamengo belisca também algum título, apesar da torcida não suportar o Tite, né? E aí, falando de Flamengo, o que vocês podem falar desse trio? Alexandro, Plata e Alcaraz. Vai elevar o nível do Flamengo? O Flamengo vai voltar aí às primeiras colocações? Eu não sei se o Ayrton Lucas estava sendo criticado, né? Tomando bola nas costas e tudo e tal. O pessoal tava batendo nele ali. Você tá assistindo volume de jogo, então, né? Eu não sei. Eu não sei se o Alexandre era uma necessidade. Se foi uma oportunidade de mercado e tudo, o Flamengo pode, tudo bem. Não sei se era uma necessidade para o Flamengo trazer o Alexandre. Uma pena agora a lesão do Pedro. E aí o Flamengo, né, tinha que trazer alguém para frente. Enfim, mas o mercado já fechando. Você falou do Alcaraz, não começou muito bem, né? Não começou muito bem. Quem foi que você falou? Alexandre, Alcaraz e o Plata. Que chega para jogar também, né? Chega para jogar. O Flamengo tem algumas excelentes opções para frente, mas tá sofrendo demais com as lesões, né? Perdeu o Cebolinha, que foi um cara que o Tite recuperou. O Gabigol, eu acho que não joga mais. Vai estar no Flamengo, mas acho que não joga mais no Flamengo, né? Acho que ele não alcança mais o nível que ele já teve e tudo. Né? Acho que a relação com o Tite ali parece que não é boa e tudo. O Gabigol também, né, tá querendo polêmica, né? Toda hora queria alguma coisa e tudo. Mas tem um cara que eu gosto demais, teve lesão e tudo, mas que eu gosto muito dele, eu gosto muito do Bruno Henrique. Eu acho que é um jogador que... Tudo bem, ele não é o 9, ele não é centroavante, mas na ausência de Pedro, sem Gabigol, né, estando em boas condições, quem sabe pode ser um cara para ajudar o Flamengo aí, nessa ausência do Pedro. Júlio, já que o Lucas está aqui, né, já falou que é vascaíno, que acompanha bastante, então a parte agora, gente, da análise dos times, hoje a gente vai fazer a análise do Vasco, né, porque a gente teve alguns amigos nossos que colocaram lá que na nossa última resenha, a gente destinou muito pouco tempo para falar do Vasco. Que isso, não então, pode, gente. Hoje, não pode isso. A gente vai analisar o time do Vasco. E estando o Lucas aqui, ele vai ajudar nessa análise. Né? E o Júlio também vai falar um pouquinho em relação a isso. Lucas, isso, a gente está fazendo um raio-x de todos os times da Série A. No programa passado, nós falamos de 4 times. Uhum. Hoje a gente vai falar de Vasco, tendo você aqui para mapear bastante. Já chegou a falar do Léo, né? Mas vamos falar especificamente mapeando o time inteiro, né? A gente pode falar que Léo Jardim é uma das referências, né? Muito há um bom tempo. Muito né? bom goleiro. O Paê acaba sendo a parte técnica do time, né? Que todo mundo acredita que ele possa evoluir mais. Felipe Coutinho, o pessoal não vê a hora dele conseguir estar 100%. Né? Vai jogar né? os dois juntos, tu acha? Acho difícil um jogo ou outro só, né? Não dá pra ter os dois juntos. Eu acho que um jogo ou outro, numa ocasião da partida ali, acho que tem como. Mas assim, a formação do Vasco ideal é essa e contar com os dois eu acho difícil. Aí eu vou te fazer umas perguntas, tá bom? Lateral direita. Paulo Henrique. Sem chance pro Pumita? Não, sem chance pro Pumita. Acho que o Paulo, ano passado, ele começa muito bem, ele termina o ano não tão bem, mas ele é né, como a galera gosta de dizer, um cavalo, né, cara? O cara é forte demais, rápido demais, assim. Ele é craque, ele é... Gente, eu tô vendo a realidade do Vasco hoje, pelo amor de Deus, tá? Mas se comparar com não sei quem é muito melhor. Ok, só que a realidade do Vasco hoje, eu acho que o Paulo Henrique tem que ser titular. Ele é muito forte, muito rápido, ele vai bem, volta bem e ele marca melhor do que o Pumita. Então, assim, eu acho que o Paulo Henrique tem que ser titular. Léo Jardim e Paulo Henrique. João Vitor demorou pra ser titular? João Vitor demorou. Acho que eu vi uma entrevista dele recente, não sei onde foi, senão eu falava aqui. Dele, né, falando que não morreu de saudade, não, da saída do Ramon, né? Então acho que tinha alguma questão ali com o Ramon Dias. Ele demorou para ser titular, ele tinha já que ser titular. O Ramon Dias apostou um pouquinho no Rojas, que foi um jogador que ele pediu, que ele trouxe. Mas assim, não tem como, é incontestável que o João Vitor tem que jogar. E essa dupla de zaga tem que ser com o Maicon? Tem que ser o Maicon. Até porque... né, com o Léo Pelé passando esse momento muito complicado no Vasco e tudo, não sei se ele se recupera ainda no Vasco, vamos ver como é que vai ser essa reta final, mas hoje, né, tem que ser João Vitor e Maicon.
O Maicon, inclusive, joga geralmente na direita, que é a do João Vitor, né? Com o João Vitor jogando, ele vai para a esquerda. E o Maicon, que também não segura essas coisas, mas dentro do que o Vasco tem que ser João Vitor e Maicon. Piton, né? Fazer o quê? Falar o quê? Do meio pra frente é, diferenciado demais, gente. Mas lá no Corinthians ele não jogava essa bola toda, não. Ainda bem que ele veio pro Vasco. Pô, o cara é bom demais, cara. O Verratti tem que todo dia fazer um pixezinho pro Piton, né, cara? Eu ia falar isso. Aquela jogada já não, certa de Piton. O Vasco agora até que deu uma arrumada, né, com o Paiva. Deu uma arrumada. Mas voltando um pouquinho aí, alguns jogos do Campeonato Brasileiro, início do ano, o Vasco era um deserto no meio campo. O Vasco não criava nada, né, não arrumava nada no meio pra frente. A única coisa que o Vasco tinha era bola no Piton, o Piton cruzamento pro Verratti. Bola no Piton, cruzamento pro Verratti. Era a única coisa. O Vasco agora tá dando uma arrumadinha, dando uma melhorada. Mas assim, o Verratti por muito tempo, ao lado do Léo Jardim e o Piton, por muito tempo, ao lado do Léo Jardim e do Verratti, eram os 3 principais jogadores do Vasco. Eles eram os principais jogadores do Vasco. Os 2 jogadores de meio campo ali, mais de contenção. O Hugo Moura e o Cocão, né? Eles mesmo, nenhum acho que agora, acho que sim, o Cocão, garoto novo, tá bem, né? Canhotinho, o Hugo Moura chegou, estreia, não vai mal, é expulso. Mas o Paulinho e o outro não vão voltar? Não, na realidade de hoje, né? Hoje... Ele não volta esse ano mais, o Paulinho? Não, eles voltam acho que em outubro, né? Acho que em outubro eles voltam. Mas assim, muito tempo parado e tudo. Voltando, e os 2 bem, o Paulinho é titular. Entendi. Não sei quem sai, não sei como vai fazer, mas assim, o Paulinho quando se machuca, ele tava jogando bem demais. O ano passado ele foi muito bem. O Vasco sofrendo, né? Brigando contra o rebaixamento, e ele foi muito bem. Então, assim, o Paulinho bem, voltando bem fisicamente, o Paulinho é titular. Quem sai, aí mesmo. E nas pontas, você gosta do David e do Adson? Então, ou tem uns caras melhor pra entrar? Acho que é porque que acontece? Joga com o Hugo Moura e o Cocão, e teoricamente o Payet aqui, né? Só que o Payet não joga assim na frente, né? Ele joga pela esquerda. Ele cai na esquerda, então vira e mexe, ele e o David ali, né? Mas o Payet tem que jogar. E acho que o David é o da esquerda mesmo. E vamos ver da direita, assim, o Adson se machucou, vai ficar um período aí, acho que 12 semanas mais afastado, então perdeu a temporada. Tem o Jean Davi, que o Vasco trouxe, tem o Ryan, que é um garoto que oscila, né, que vai bem, chegou a ter proposta para ir para fora, acabou não indo. Então, assim, na esquerda, eu acho que é o David. Eu gosto dele, assim, dentro do que o Vasco tem, eu gosto dele. E na direita é ver se esse Jean vai bem. E chegou agora o suíço, né? Que eu esqueci o nome dele agora. Maxime. Maxime chegou, vamos ver também. Ele parece que ele joga pelo aquele lado ali também. Confesso, não conheço, cara. Não conheço. Vi alguns melhores momentos dele no YouTube, mas não conheço. Vamos ver. E na frente é o melhor 9 do Brasil, né? Ainda mais que o Pedro tá machucado, não tem discussão, né? Passou até o Cano agora. O Cano, coitado. O melhor argentino do futebol brasileiro ele já é, porque ele é melhor do que o Cano, que tá mal. Melhor do que o Caleri. Não, tu cruza 10 bolas na área, o cara cabeceia as 11, meu. O cara não perde uma. Pô, num time que, assim, desculpa, ele não recebe bola toda hora e ele não perde uma bola no alto, assim. Tô brincando, falando que ele é o melhor 9 do Brasil. Mas, assim, o Verratti foi um achado do Vasco. O Verratti foi um achado. Ele é muito bom atacante, mas muito bom atacante. Eu não lembro, eu fiquei tentando puxar na memória, eu não lembro do último 9 do Vasco muito bom, assim. O Vasco teve bons atacantes, né? Teve Alex Dias, que era correria, teve o Romário. Aí você vai vindo pra cá, teve o Leandro Amaral. Não lembro de um cara 9, aquele 9 assim, recente do Vasco, assim, não lembro. Teve o Alexandre em 2011, mas entre o Alexandre e o Verratti eu prefiro o Verratti. Então, não lembro, assim, o Diego Souza às vezes jogava de 10, às vezes jogava de 9, mas assim, o Verratti foi um achado do Vasco. E o Vasco chega até onde nesse brasileiro aí pra você? Eu acho que o Vasco classifica pra Sul-Americana. Eu acho que é o que... se chegar a mais, pegou um G6, eu vou me surpreender. Eu acho que o Vasco hoje, com o elenco que tem, com o que tem jogado e tudo, o Vasco tem condições de classificar para a Sul-Americana. E eu vou te falar, do susto que foi ano passado, faz parte desse processo de reestruturação. Pô, vai para uma Sul-Americana ano que vem. Aí esse ano que vem disputa Carioca, Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileiro. Pô, tenta beliscar um título de Sul-Americana, reforça o time e tudo. Com todo respeito, com o time que tem, vai para Libertadores, vai bater e vai... Não vai longe. Talvez numa Sul-Americana consiga. Então, assim, eu acho que o Vasco classifica para uma Sul-Americana e tem chance de fazer uma boa Sul-Americana. E você continuaria com o Paiva pro ano que vem? Não tem por que tirar, né? Assim, ele até agora vai muito bem. A campanha dele, a última vez que eu tinha visto o recorte do Paiva, era de G6, se eu não me engano. Vai tirar o cara por quê? Então, assim, mantém. Vambora, mantém. Fechou, e se fechar o ano bem, classificando para uma Sul-Americana, não tem por que tirar. Tem que manter ele mesmo. E esses garotos da base aí?
Lucas, tem algum que se destaca? Então, tem o menino da esquerda, né? O lateral, que agora me fugiu o nome dele. Leandrinho. Aí eu falo muito nele aqui. O moleque aparece bem, cara. Só que assim, ele não tem... Tanto que ele aparece bem, mas como o Piton é muito titular na esquerda, ele tem jogado de ponta, jogado um pouquinho mais à frente. Isso, tá jogando assim. É um garoto bom. É. O Ryan é aquele cara que oscila. E pela entrevista que eu vi do Pedrinho recente, eu acho que é o jogador que o Vasco vai acabar vendendo para fazer um dinheiro aí. Acho que ele teve proposta, não foi. Acho que fecha o ano. Se fechar o ano legal, vai surgir algum clube aí, não um clube de ponta, né? Não acredito num clube de ponta da Europa, mas um clube ali do segundo, terceiro escalão. E aí acho que o Vasco vende para fazer um dinheiro. Mas hoje é quem tem jogado, né? Quem tem o Cocão, um garoto novo, não foi revelado no Vasco, mas é um garoto novo, garoto bom. Mas assim, nada diferente também para. Então acho que vende o Ryan e esse Leandrinho é um garoto que pode ajudar. Antes da gente encerrar, Vambora. deixa as tuas redes sociais aí pra quem quiser. Minhas redes sociais é meu nome. Lucas Capato. Capato com 2 P's e 2 T's. Posto hoje pouco ali sobre a profissão, né? Como eu tô mais interno, né? Mas às vezes quando eu posto algumas coisas dos bastidores lá do programa, do Rio Bom Demais, de Record também, do Balanço Geral quando eu faço. Mas é isso, minhas redes sociais. Eu uso mais o Instagram, Facebook, né? Eu uso muito pouco. E não tenho TikTok, cara. Não danço, não sei dançar. Então, se eu soubesse dançar um pouquinho, que nem o Júlio, eu fazia um TikTok. Mas minha rede social, meu Instagram, que eu uso lá, Lucas Capato, com 2 P's e 2 T's. Gostou do volume de jogo? Bom demais, cara. Essa resenha, né? Essa resenha de falar de futebol e não só... Eu gosto do entretenimento, eu entendo. A TV aberta hoje é só entretenimento, mas às vezes é bom sentar para analisar um pouquinho, conversar um pouquinho, falar de bastidores de futebol também é bom demais. Voltaria outras vezes? Pô, só chamar. Só chamar que eu venho, saio da Record, diretor liberando, a gente tá aí para bater um papo. Então eu quero te agradecer, tá? Muito obrigado aí pela confiança. Brigadaço. Eu que agradeço. Tiago, passa nossas redes sociais aí para se despedir do pessoal. Pessoal, nossa rede social no YouTube, @canal Volume de Jogo. O programa 06 tá finalizado. Um abraço e até semana que vem.